Bom, agora na página 82 do livro 4 de História da Igreja, o item 21 diz: os líderes das igrejas anabatistas novacianas. O que vai acontecer? Esse mesmo historiador, Sócrates de Constantinopla, ele está citando diversos fatos. Ele trata os novacianos como seitas, porque a Igreja Católica Romana, a Igreja Católica Ariana e agora a Igreja Católica Copta, todos consideravam seitas, porque essas três igrejas batizavam recém-nascidos, os novacianos não. Então, ele, em alguns casos, ele conta a história de novacianos e conta e apresenta nomes de líderes dessas igrejas, né, para mostrar que essa era uma igreja grande. O catolicismo diz que existiam pequenos grupos, não. Os próprios católicos dizem que essas igrejas novacianas mesmo, que é uma das igrejas anabatistas que existia, que eles vão perseguir eles, estamos no ano 365, que eles vão perseguir até os anos 700 e 800, quando um grupo de novacianos foge para a China. Tá bom? Então vamos lá, ano 365 da era cristã. O historiador Sócrates de Constantinopla relata uma reunião de bispos novacianos para confirmar a data da Páscoa, como a utilizada pelos judeus, conforme estabelecido no Antigo Testamento. Bom, uma coisa importante que eu tenho falado para vocês é que a Igreja Católica Romana, a Igreja de Roma, antes de ser católica, lá no ano 154, eles já começaram a mudar a data da Páscoa. Eu não acho isso não é correto. A data da Páscoa, ela representa tempos proféticos. Ela nos ajuda ainda hoje a pensar na volta de Jesus, a interpretar pontos sobre a volta de Jesus. Não podia ter sido alterado. A Igreja Católica, no ano 325, confirmou essa alteração como doutrina dos católicos romanos. E agora, nessa reunião, eles vão dizer que não, nós não vamos seguir essa data dos católicos, nós vamos seguir a data como está na Bíblia. Exatamente o que eu falo para vocês, né, que nós devemos nos reunir, vamos dizer, na data que a Bíblia estabelece para celebrar a Páscoa, não na data católica. Bom, então vejam, Sócrates então diz: mas aqueles na Frígia, que receberam o nome de novacianos Frígia, haviam lá muito também a igreja que foi chamada de montanista ou nova profecia, tá bom? Mas como todos eram anabatistas, então diz que tinham também novacianos lá na região da Frígia. Tá bom? Então receberam o nome de novacianos por volta desse período, sendo avessos à comunhão com as outras igrejas. Rejeitaram a data da Páscoa conforme estabelecido em Nicéia, ou seja, eles eram anabatistas e queriam distância dos católicos. E prossegue. Isso foi feito por meio de alguns bispos obscuros daquela seita. Tá bom? Então eu até comentei aí do lado, né? Para o historiador, os anabatistas representam uma seita. Convocando um sínodo na vila de Pazum, que está situada perto das nascentes do rio Sangários, pois lá eles enquadraram um cânon que indica sua observância no mesmo dia em que os judeus celebram anualmente a festa dos pães asmos, ou seja, vamos celebrar a Páscoa como os judeus celebram, como está na Bíblia. A data que os católicos estabeleceram, eles permanecem. O comentário prossegue. Um homem idoso, que era filho de um presbítero e esteve presente com seu pai nesse sínodo, nos deu informações sobre esse assunto. Mas tanto Agélios, olha, então ele começa a citar nomes de autoridades, né, dos novacianos, né, para mostrar que era uma igreja. Nós estudamos que ela surgiu há cerca de 110 anos, quando Novaciano ele se separou da igreja de Roma porque eles estavam recebendo pessoas que durante a perseguição tinham participado de culto pagão, estavam recebendo essas pessoas sem disciplina, não podia, tá bom? Então 110 anos depois, essas igrejas
que Novaciano também não aceitou o batismo de recém-nascido, que estava sendo implantado em Roma naquela época, tá bom? Então, Angélios, um bispo dos novacianos em Constantinopla, quanto o Máximo de Niceia, né, e outros, como também os bispos de Nicomédia e Contiaion, tá, estavam ausentes, embora os assuntos eclesiásticos dos novacianos estivessem em sua maior parte sob o controle desses bispos. Ou seja, ele apresenta o nome aqui, né, de dois bispos, né, dos novacianos, desses anabatistas, Angélios e Máximo de Niceia. Tá bom? Niceia também ficava na região da atual Turquia, da região da Frígia, né? Como outros bispos de Nicomédia, de outras regiões. Então, mas ele diz que esses eram os bispos dos novacianos. Tá bom? E ele prossegue: como a igreja dos novacianos logo depois foi dividida em dois partidos em consequência deste sínodo, será relatado em seu curso apropriado. Ou seja, ele diz que mais à frente ele vai relatar, né, depois, infelizmente, essa igreja teve uma divisão nela. Bom, isso acontece, eu vi acontecer nas Assembleias de Deus, infelizmente, como vi, né? Então, homens que depois se consertaram, mas coisas terríveis que eu vi, tá bom? Então, isso acontece, e ele relata aqui que essa igreja dos novacianos, ele não diz o motivo, tá bom? Mas houve uma divisão. Talvez tenha sido por conta dessa questão da data, porque eles sabiam o seguinte: se contrariasse o concílio de Niceia, aí que a perseguição iria aumentar ainda mais. Então, talvez alguns tenham dito: deixa a data da Páscoa alterada mesmo. Mas, e outros teriam dito: não, temos que seguir a data da Bíblia. Esse poderia ter sido o motivo da dissensão. E o historiador conclui: mas agora devemos observar o que aconteceu na mesma época nas partes ocidentais. Então, e ele vai descrevendo, se você ler esse livro, né? Eu coloquei lá para vocês, são 9 livros ao todo, esse aí faz parte do livro 4, e ele conta uma série de histórias, não, de como ocorreram, infelizmente, essas intrigas e até destruições.